predicativo do sujeito e do objeto, aposto e pluralia tantum. O que significa essas coisas? Predicativo do sujeito e do objeto. É uma palavra ou grupo de palavras que explica ou atribui uma qualidade ao objeto de um verbo. Então, aqui está explicando o que é predicativo do objeto. Uma palavra ou grupo de palavras que explica ou atribui uma qualidade ao objeto. Então, exemplo. Eu considero João inteligente. Verbo, considero. Sujeito, eu. Eu considero o quê? João. Então, João, achamos aqui o objeto direto. Eu considero João o quê? Veja, é como se a gente está perguntando ao verbo uma segunda vez o quê. Eu considero João inteligente. Então, esse inteligente aqui, que também no latim João estaria em acusativo, o inteligente também estaria em acusativo. Então, a gente vê dois acusativos na mesma frase. O que é objeto direto e aquele outro que é uma característica, é uma qualificação do objeto. Essa palavra que é uma qualificação do objeto, a gente chama de predicativo do objeto. Então, nesse caso aqui, a palavra inteligente é o predicativo do objeto, pois atribui uma qualidade a João, que é o objeto. Sujeito é o eu. Em latim, predicativo do sujeito é quando o predicativo se refere ao sujeito. Então, veja, aqui o predicativo, ou seja, essa palavra que está atribuindo uma característica, nessa frase, é uma característica ao objeto. Mas pode haver uma palavra que está atribuindo uma característica ao sujeito. Quando é um predicativo do sujeito, ou seja, uma palavra que está atribuindo uma característica ao sujeito, ela é escrita em nominativo. Então, a gente vai ver uma frase e vai ter dois nominativos. Um é o sujeito, o outro é o predicativo do sujeito. Se a gente vê a frase em latim, tem dois acusativos. Um é o objeto, o outro é predicativo do objeto. Como que eu vou saber qual que é qual? É só ver qual que está sendo caracterizado e qual que é a característica. Característica é o predicativo. Então, quando o predicativo se refere ao sujeito, ele é escrito no nominativo, pois concorda com o sujeito. Isso vale para verbos de ligação. Então, o predicativo do sujeito acontece quando o verbo é de ligação, não é qualquer verbo. O principal verbo de ligação é o verbo sum. E para verbos passivos que indica ser considerado ou ser julgado. Predicativo do objeto. Esse tipo de predicativo aparece somente com verbos que expressam avaliação, nomeação ou escolha, que é esse tipo de verbo aqui. Estimativos, apelativos, eletivos. Então, veja, na frase que nós vimos aqui em português, o verbo considerar. Você está estimando. Verbo estimativo, né? Você considera ele, está avaliando. Então, o predicativo do objeto, ele vai aparecer com esse tipo de verbo. Exemplos. Marcus fortis est. Então, todos os verbos aqui são verbos ser, né? Verbo de ligação. Se é verbo de ligação, eu vou ver também que, Marcus e fortis, femina e pulcra, Roma e eterna, puer e letus, são dois nominativos. Então, se eu tenho um verbo de ligação e eu tenho dois nominativos, é sinal que eu tenho um sujeito e o outro predicativo do sujeito. Então, quem que é Marcus é forte? Marcus fortis est. Quem que é o sujeito? Quem é? Marcus. O fortis é característica, predicativo do sujeito. Fêmina pulcra est. A mulher é bonita. Quem é? A fêmina, sujeito. E o que ela é? Qual que é a característica? Pulcra.
Roma eterna est. Qual que é o sujeito? Roma. E eterna é a característica, então é o predicativo do sujeito. E o mesmo na última. Então, muito simples, muito tranquilo. Atenção, se tiver um verbo de ligação 2 nominativos, é porque um é predicativo do sujeito. Da mesma forma, se tiver os tais verbos estimativos, apelativos ou eletivos, e tiver 2 acusativos, é porque um deles é predicativo do objeto. Puto marcum fortem esse. Considero. Puto está no primeira pessoa do singular, então é eu, do sujeito, né? Que não está escrito no latim, mas a gente pode colocar em português. Eu considero o que? Marcum, primeiro acusativo, objeto direto. Eu considero Marcos fortem, segundo acusativo, segundo, aqui é o predicativo do objeto. Censeo puerum letum esse. Censeo pode ser traduzido como julgo, considero. Eu julgo, puerum, o menino, primeiro acusativo, objeto direto. Letum, segundo acusativo, é uma característica está caracterizando o objeto direto, ou seja, é um predicativo do objeto. Mesma forma, os outros 2 exemplos. Iudico feminam pulcram esse. Eu considero femina, a mulher, objeto direto. Pulcram, bonita, predicativo do objeto, pulcra. Existimo senatum sapientem esse. Eu penso, o Senado é sábio. Então, sapientem é um acusativo que está caracterizando o Senado. Aposto. Qual que é a diferença de... Mais para frente a gente vai ver qual que é a diferença de um aposto para um predicativo do objeto. Um aposto, aqui eu coloquei uma espécie de uma coisa assim para ficar didático, né? Imagina que você está contando algo e de repente quer dar uma explicação extra sobre um nome na frase. Essa explicação extra é o aposto. Ou seja, o aposto ele não faz diferença no sentido da frase. Se você tirar o aposto fora, a frase continua do mesmo jeito. Aqui, se você tirar o predicativo do objeto fora, a frase não fica do mesmo jeito. Por exemplo, eu considero Marcos forte. Você fala assim, eu considero Marcos, imediatamente vem a pergunta, mas você considera ele o quê? A frase não está completa. Eu julgo o menino, mas você julga ele o quê? Eu penso que o Senado, mas você pensa o quê? Então, se você tira o predicativo do objeto, a frase não faz sentido. Se você tira o aposto, não faz diferença. Então, o aposto é uma palavra ou grupo de palavras, sempre um substantivo ou uma frase que funciona como substantivo, que explica ou detalha outro substantivo na frase. Então, isso aqui é uma diferença em relação ao adjetivo, né? Não é uma característica, não é um adjetivo, é um outro substantivo. A gente vai olhar nos exemplos. E ele é extra, ou seja, se você tirar, a frase ainda faz sentido. Frase completa. Sócrates, filósofo grego, foi condenado à morte. Sem o aposto, Sócrates foi condenado à morte. Se você tira o aposto, não faz diferença, porque o Sócrates, vírgula, filósofo grego, simplesmente uma informação a mais. Você está caracterizando ali Sócrates, mas não é essencial para o sentido da frase. Se você tirar, a frase continua com o sentido pleno. Como o aposto aparece? Quando vem depois do nome, que ele explica, usamos vírgulas para isolá-lo. Isso é verdade, especialmente em português, porque no latim antigo, latim clássico, se você vê, sei lá, uma inscrição romana, não tem vírgula, não tem ponto, não tinha essas coisas. Então, meio que a gente vai ver pelo contexto, né? Você vai ver um ou dois substantivos caracterizando o primeiro. Concordância.
o aposto deve ir para o mesmo caso do termo que ele explica. Mesmo caso. Então, por exemplo, Helena soror clistenestre regina est. Então, o aposto soror está no nominativo. Helena está no nominativo. Aí alguém pode... mas aqui tem esta, aqui tem Helena, aqui tem soror. Então quer dizer que é predicativo do sujeito. Não. Por quê? Como a gente tem a facilidade da vírgula, né? Tem vírgula separando as duas coisas. Porque não é uma informação essencial. Helena é rainha. Aqui está o predicativo do sujeito. Rainha, Regina. Essa informação que essa Helena, que é irmã de Clitemnestra, é irrelevante, é uma curiosidade, por assim dizer. Então, isso é um aposto. Marcus, filius Iuli, vir prudentíssimos est. Marcos, filho de Júlio, é um homem muito prudente. Então, esse filho de Júlio é uma informação extra. Veja, Marcos está no nominativo singular, filhos, nominativo singular. Roma, caput mundi, gloriosa est. Roma, a capital do mundo, aqui está o aposto, é gloriosa. Roma é um nome feminino. Caput é um nome neutro. Então, veja, o aposto ele tem que concordar o caso, não o gênero, não o número. Poderia ser um aposto plural de um nome singular. Pode ser um aposto neutro de um nome feminino. A única coisa é o caso. Roma está no nominativo, caput está no nominativo singular. Então, como que eu diferencio o aposto do predicativo do objeto? Uma diferença a gente já viu. O aposto ele é irrelevante para o sentido. Se você tirar ele fora, a frase continua fazendo sentido. Outra coisa, o aposto pode estar em qualquer caso. O predicativo do objeto sempre estará no acusativo. O predicativo do objeto só pode existir em verbos estimativos, apelativos e eletivos. O aposto é indiferente ao verbo. Pode ser qualquer verbo, você pode ter um aposto lá. E por último, o que é pluralia tantum? São palavras que só existem no plural. Então, arma, genitivo armorum, arma, plural, não tem singular. Significa armas ou tropas. Delphi é o nome da ilha, ilha de Delfos. Até em português manteve o S, né? Delfos. Inferi pode significar deuses inferiores, ou seja, os deuses debaixo, os mortos ou além. Pompei é a cidade que foi destruída, lá Pompeia. Em latim é plural, se escreve no plural. Superi, que pode ser os deuses superiores ou os vivos. E não existe no singular, só no plural. Tebe e Atene também. Em português a gente manteve o S para mostrar que é plural, né? Então é Tebas e Atenas. São nomes, né? Só existe no plural. E tem algumas palavras que no singular tem um significado, no plural tem outro. Auxilium, no singular é ajuda, no plural são as tropas auxiliares. São aquelas tropas compostas por povos bárbaros, que não eram cidadãos romanos. Bonum, no singular, é o bem. No plural, são os bens. Bona. Castrum, no singular, é o castelo, a fortaleza. Castra significa acampamento. Impedimentum, no singular, é obstáculo. Impedimenta, no plural, é bagagem. Liber, no singular, é livro. Liberi é filho. Locus é lugar. Lote é passagem. É um lugar no livro, né, por assim dizer, um lugar literário. Ludus pode ser escola, pode ser jogo. Lude é um termo técnico para os jogos públicos, aqueles lá que tinham, né, o Coliseu,
Os gladiadores, os jogos públicos eram chamados de ludi. É uma palavra que só existe no plural, porque ludo significava outra coisa.